Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar hoje as funções trigonométricas. É muito importante as funções trigonométricas porque ela tem uma relação direta com o que vocês estudaram ano passado. Lembrando que ano passado vocês estudaram função afim, função quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Espera-se que vocês tenham. E aqui a gente vai voltar a estudar, tudo bem? Então eu quero que vocês participem, tá bom? Dessas aulas, eu quero que vocês perguntem se vocês estiverem tendo dificuldade, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente fazer as devidas anotações. Elianara, boa tarde. Boa tarde, professor. Tá todo mundo enxergando, né? Então, gente, vamos falar aqui das... Tá tendo algum barulho aí externo? Funções trigonométricas, tá? Bem, gente, as funções que nós iremos ver é a função seno, a função cosseno e a função tangente, tá bom? O que vem a ser uma função seno, tá? De maneira bem simples, nada mais é do que toda função do tipo f de x igual a quem? Igual a seno de x, tá? Igual a seno de x, tá ok? Então, com esse x, vou colocar aqui, com esse x pertencente ao conjunto dos números reais, tá bom? F de x igual a seno de x, bem simples, só isso, sendo que x pertence ao conjunto dos números o quê? Reais, tudo bem? O que é necessário que a gente enxergue em relação à função seno? O primeiro delas é exatamente quem? O domínio, tá? Galera, quem é o domínio da função seno? É o conjunto dos números reais. Eu pergunto, vocês conseguem enxergar isso que eu falei para vocês? Sim ou não? Quando eu digo que o domínio da função seno é o conjunto dos números reais, vocês conseguem entender perfeitamente o que eu quero dizer? Sim, Marcos Vinícius? Sim, Olha sim. só, É como se alguém... a função seno estivesse dentro do conjunto real. Tudo bem, mas em relação à função seno, você saberia me dizer o que é que isso significa? Que faz parte do Não, mas conjunto a de ideia números de reais. tudo que a gente viu até agora, se eu digo o seno de 5, tá? Você saberia me dizer quem é o seno de 5? De acordo com aquela tabela de trigonometria, talvez sim. Isso, muito bem. O que importa é que, professor, nesse momento eu não saberia te dizer, mas aí teria, se eu olhar na tabela trigonométrica, muito bem, Marcos Vinícius, eu teria uma resposta. Nós somos obrigados a saber qualquer valor da função seno? Não. Mas nós aprendemos como é que encontramos os valores que são ditos o quê? Notáveis. Lembra que a gente começou dos arcos, não foi? 30, 45 e 60. Logo depois, nós fomos para quais? 0, adicionamos 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e dando uma volta completa, 360 graus. E logo depois, inclusive na última aula, nós aprendemos a reduzir tudo ao segundo quadrante. Nós vimos que lá no segundo quadrante nós temos arcos notáveis, quem são eles? 120, 135, tá certo? 145, desculpa, e 150 graus, tá? A gente viu que a redução do segundo quadrante é 180 menos x. Quais são os arcos notáveis do terceiro quadrante? 180 mais x, então é 210 graus, 225 e 240 graus. E os notáveis lá do quarto quadrante. Qual é a redução do quarto quadrante?
360 menos x. Quem são eles? 300 graus, 315 graus e 330 graus, tá ok? A imagem, tá? A imagem. Quem é o conjunto imagem da função seno? Se eu colocar aqui que vai variar de -1 a 1, vocês conseguem enxergar? Um momentinho, tá, gente? Deixa eu minimizar aqui. Tá? Olha só. A imagem da função seno variando de -1 a 1. Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? É melhor só explicar. Olha só. O que é que representa isso? Bora fazer aqui o nosso bendito plano cartesiano de toda aula, tá bom? Plano cartesiano não, ciclo trigonométrico, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, não me interessa, né? E o eixo vertical, que é o eixo de quem? É o eixo dos senos, tá bom? Gente, o que é que representa esses valores aqui? Eles vão representar exatamente o raio do ciclo trigonométrico. Cuidado, quando eu me referir dessa forma, é o arco. Quando eu estiver me referindo somente aos eixos aqui, é exatamente o raio na parte positiva aqui. É 1, não é? Que foi que eu defini como sendo um ciclo trigonométrico, é uma circunferência de raio unitário. E aqui vai ser exatamente igual a quanto? -1. Tudo bem? Então, gente, qualquer valor, mas é qualquer ângulo que ele esteja, qualquer arco, ângulo no ciclo trigonométrico, ele vai estar exatamente dentro desse intervalo aqui, ó. Ele vai estar dentro desse intervalo de -1 até 1. Quem é que assume o menor, quem é o arco que assume o menor valor para a função seno? 270 graus, mais os seus, tá certo, correspondentes, aqueles que vão dar mais de uma volta e parar nele. Quem é que vai ter o valor máximo? 90 graus, tá certo, e os seus ângulos correspondentes. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. Deu para enxergar agora? Deu? Tudo bem? Tá ok? Sim, sim. E dizemos que a função seno ela vai ser exatamente uma função ímpar. Função ímpar. O que é isso, professor? O que é uma função ímpar? Vocês estão lembrados o que é uma função ímpar? Vocês estão lembrados o que é uma função ímpar? Quando é que uma função ela é dita ímpar? Quando os domínios são opostos, as imagens também serão opostas. Como assim, professor? O seno de menos x é exatamente quem? Menos o seno de x. Tá ok? Domínios opostos, imagens o quê? Opostas. Então, isso caracteriza a função seno. Professor, não entendi isso aí não, tá certo? Deixa eu explicar para vocês. Tá? Deixa eu colocar aqui um retângulozinho. A função seno, ela é uma função ímpar, tá bom? Olha só aqui, ó. Galera, deixa eu só explicar aqui, tá? Por que disso? Tá? Vamos colocar aqui do ladinho. Quem é o seno de 360 graus menos x? Tá bem aqui, ó, o 0 grau e tá aqui embaixo quem? O 360. O seno de 360 graus menos x volta para qual quadrante? Volta para o Quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele é o quê? O seno ele é o quê? No quarto Negativo. quadrante, negativo. Quem é o seno de 360 menos x? É o próprio menos seno de quem? De x. Sim ou não?
Mas aqui, gente, nós podemos enxergar que o 0 e o 360, eles são congruentes. O que é exatamente? Estão localizados mesmo no local, estão localizados no mesmo ponto no ciclo trigonométrico, apenas difere o que o 0 não dá volta nenhuma e o 360 corresponde a uma volta inteira. Então, vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa de seno de 0 menos x, que é igual a menos o seno de x? Não é? E quem é 0 menos x? Hein? É exatamente menos x, que vai ser menos quem? O seno de x. Então, baseado, tá, nas reduções, a gente prova que a função seno, ela é uma função que ela é uma função ímpar, tá? A função seno, ela é uma função ímpar. O que é isso, professor? Domínios opostos, imagens o quê? Opostos, tá bom? Vou botar bem aqui, ó, demonstração. Tá? Essa aqui é bem simples, tá bom? E a gente vai ter que trabalhar também com a ideia do gráfico, tá? O gráfico. Bem, gente, o gráfico da função seno é uma curva chamada de senoide. Mas como é que eu construo o gráfico da função seno? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui vai ficar... eu queria assim, não, mas... aqui ele vai crescer tanto. Aí, não é assim que eu quero, não. Vamos lá. Vou fazer a mão, mas já eu vou colocar aqui no programa, tudo bem? Olha só, vou botar aqui uma reta. Bem, eu vou trabalhar com a função seno exatamente com os seus valores do plano do ciclo trigonométrico. 0, aqui ó, 1, tá, fazer 2, 3 e quem? E 4. Acho que tá bom aí, tá? Então aqui vai ser 0, aqui π sobre 2, aqui π radiano, aqui 3π sobre 2 e aqui 2π, tá bom? Aqui a imagem, tá bom? Eixo Y, vou botar Y, não vou botar imagem não, todo mundo sabe que Y é imagem. E aqui o eixo X. Então aqui, ó, 1, 2, 3, aqui é o 1. Professor, 1, 2, 3, oi. desculpe interromper, mas o Tiago, né, da nossa turma, ele pediu para avisar que ele está em uma reunião do EG-IFMA, aquele campeonato do IFMA, Tudo de bem, jogos tudo eletrônicos. bem. Como a aula Ele é não vai gravada, participar. depois ele assiste, tá bom? Então, gente, eu pergunto a vocês, tá? Galera, quem é o seno de zero? Quem é o seno de zero? Vamos lá para aquela tabela, vamos só lembrar. Deixa eu olhar para cá. Vamos lembrar quem é o seno de zero, olhando para esse ciclo trigonométrico bem aqui, ó. Vamos lá, quem é o seno de zero? 0. Zero, muito bem. Então, vou marcar aqui, ó, o ponto zero. Quem é o seno de 90? De π sobre 2 radiano? 1. 1. Então, ó. Aqui, ó. 1. Quem é o seno de 180 ou de π? 0? Zero. Zero. Muito bem. Mas vocês são show. Quem é o seno de 3π sobre 2 ou 270? Menos um. Menos 1. Lembrar que essas unidades aí em radiano, tá bom? Olha só. Não tá ficando muito feio não, viu? Tá ficando até alinhadinho. Tá? Quem é o seno de 2π? Zero. Zero. Então, marca só o 2π aqui. Então,
Ao juntar todos esses pontos, gente, nós vamos ter uma coisa parecida com isso, ó. Nossa! Então, esse é o gráfico da minha função que seno. E o nome dessa curva é chamado de senoide, oide curva, curva da função seno, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês. Galera, o que é que representa de 0 até π sobre 2? 0 a π sobre 2, isso aqui representa o meu primeiro quadrante. De π sobre 2 até π, representa o quê? O segundo quadrante. De π até 3π sobre 2, eita, de π até 3π sobre 2 representa o quê? O terceiro quadrante. E de 3π sobre 2 até 2π representa quem? O quarto quadrante. Isso que ele acabou de ser feito aqui, esse gráfico, representa um período completo para a função seno. Então, o que é que você consegue enxergar aqui na função seno no primeiro quadrante? Gente, essa primeira parte aqui, a função seno, ela é crescente ou é decrescente? Olha aí, ó. No primeiro quadrante, a função seno, ela é o quê? Crescente. Ela é crescente. Tá bom? Muito bem, eu vou botar um C de crescente. No segundo quadrante, a função seno, ela é o quê? Decrescente. Decrescente. Muito bem. No terceiro quadrante, de π até 3π sobre 2 radiano, ela vai ser o quê? Decrescente. Decrescente. E por finalizar, ela vai ser exatamente, ó, no quarto quadrante de 3π sobre 2 até 2π radiano, eu vou botar x bem aqui em rad, tá bom? Para que eu não tenha que colocar radiano aqui, tá? Ela vai ser o quê? Crescente. Então, gente, da onde foi que saiu tudo isso? Ora, saiu exatamente do próprio ciclo trigonométrico. Eu vou fazer aqui uma coisa bem aqui feia aqui, ó, para vocês, tá? Mas vocês vão entender. Tá aqui a função seno, ó. Ó, tem aqui um arco aqui no primeiro quadrante, ó. O seno é esse, ó. Ó. Ó, eu tô aumentando, a função seno também tá o quê, ó? Tá aumentando, é ou não é o valor dele, ó? Então, ó, ele chega no 90 graus, ó, bem aqui, ó. Então ele vai crescendo, ó, vai crescendo, até chegar no valor máximo 1, que é o raio. Aí passa para o segundo quadrante, ó, pan, ó. Aí, ó, ele depois vai o quê, ó? Tá indo o quê? Tá diminuindo, ó. Tá bom, ó? No segundo quadrante ele é decrescente. Vamos lá. Aí vai lá para o terceiro quadrante, ó. Ele continua o quê? Ele continua sendo o quê? Decrescente, ó. No terceiro quadrante. E no quarto quadrante, ó, ele vai passando do -1, ó, tá o quê? Tá aumentando rumo para a parte positiva. Então ele passa agora a ser o quê? Crescente. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá ok? Tá bom? Então, isso é que eu quero que vocês consigam enxergar da função seno. É só isso, professor? Não, tem muita coisa que a gente vai estudar em relação a essa função seno e cosseno. A primeira é que o domínio é o conjunto dos números reais. Professor, se o senhor fosse continuar aqui, o que é que a gente teria? Aí, ó, eu teria 360 mais 90, que seria 450. Então, ele continuaria fazendo isso, ó, gente, ó. Tá? Aqui é um período completo, ó. 1, 2. Aqui é de 0 até quanto? 2π. Isso aqui é um período, uma volta completa. Se eu fosse continuar, a função seno ela é periódica. Ela ia fazer assim e assim. Aqui seria 4π. Então, representações como essa. Alguém levantou a mão. Quem levantou a mão? Ninguém? Ninguém, né? Tá ok. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui no software matemático como é que a gente constrói a função seno, tudo bem? Eu vou usar aqui o GeoGebra, tá? GeoGebra.
Olha só. Ele demora um pouquinho, tá? Eu gostaria que vocês me dissessem, tá bom? Nessa questão aqui, ó. Tá aqui. Eu coloco aqui a função f de x, minúsculo. Minúsculo, meu filho. F de x igual seno de x. Não foi por quê? Porque não tem isso, né? Tá? Olha aí, galera, ó. Olha só, tá? Tem aqui, ó, a função seno, tá, ó. Exatamente da forma como a gente colocou aqui, ó, do menos 1 até o 1, tá bom? Olha só, por que que tá colocando dessa forma aqui, ó? Eu queria fazer um comparativo. Por que que ele tá um pouquinho depois do 3 aqui? Que número é esse bem daqui, hein, gente? Esse que tá a mãozinha, por favor. Alguém poderia me dizer que valor é esse? Pi. Aqui é 3,14, ó, o pizinho, um arco de pi, onde o valor associado ao valor dele em real seria exatamente aqui. Tem como configurar aqui, mas eu não vou fazer isso agora não, tudo bem? O que importa, ó, é que, ó, o gráfico, ele é periódico, ele vai ter aqui, ó, 2π, que é 6,24 por aproximação. Deixa eu ver aqui a configuração, ajustar malha, exibir eixo, não. Exibir malha, peraí ainda. Exibir malha, sem ajuste, devia ter olhado isso aqui. Configurações, eixo de 1 em 1. Exibir. Tem um lugar aqui que a gente coloca eixo X, rótulo π, graduação de 3 em 3, distância, básico, eu não sei, tem aqui um lugar que a gente configura para ser de π em π. Tá aqui, ó. Pi, Y. Deixa aqui. Cadê? Não foi, não. Deixa para lá, tá? Então, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Gente, se eu colocar aqui um 2, o que é que vocês estão enxergando em relação a esse gráfico aí? Que o valor mínimo que ele assumiu foi quanto? Menos 2 até quanto? 2. Sim ou não? Sim. Se eu colocar aqui um 3, ó para cá, um 3. Observa que o valor máximo que essa função vai assumir é quanto? 3. E o valor mínimo que ele vai assumir é quanto? Menos 3. Observa que os períodos deles estão sendo mantidos. A única coisa que está sendo mudada aqui é a amplitude dele. Mas se eu colocar aqui 1 mais, o que é que vocês estão enxergando aí agora? Quem é o valor máximo dessa função? Quem é o valor máximo? 2. Quem é o valor mínimo? Ou menor valor? Menos 0. O que é que vocês estão achando que esse 1 mais, ora forma o 2 como valor máximo e ora valor mínimo 0? Vocês poderiam enxergar alguma coisa? Acredito que significa só do lado positivo. É porque o seno ficou positivo e ele somou com o seno. 1 mais o seno. 1 mais o seno de x. Agora sim. Tá? Olha só. Vamos voltar aqui à função original. 1 mais seno de x. Tá? Aí, ó, π, 2π, eu consegui colocar tranquilamente, tá bom? E aí, ó, dá para enxergar.
Quando eu coloco esses valores aqui, gente, se eu botar um 2 multiplicando, tá? Observa que, tem que botar um enter, né? Ó, quando eu boto duas vezes a função seno, o valor máximo que ela assume é 2 e o valor mínimo que ele assume é 2. Isso aqui está associado à imagem da função. Se eu colocar o 1 mais, tá? O que é que vai acontecer, ó? Exatamente, já mudou de lugar aqui, ó, tá? O período, ele vai continuar sendo o quê? Ele deu uma alteração direta aqui no período e também em relação à variação da amplitude. O menor valor que ele assumiu foi o 0 e o maior valor que ele assume é o 2. Tem alguma coisa a ver, professor? Tem. O que é exatamente isso? Que a função seno, tem que colocar aqui também, que é uma função de período igual a 2π, tá? A gente já até botar colocando isso aqui, ó. É uma função que o período dela é exatamente igual a quanto? A 2π, tá? O nome feio. Período dessa função aqui é exatamente igual a 2π. Por quê? O que é o período? É exatamente que ela vai se repetir. Não há necessidade da gente enxergar a função seno por completo, já que do 0 até o 2π, que é uma volta completa, ela vai começar a se repetir, tá bom? Então, eu queria que vocês enxergassem a função seno como sendo uma função do tipo f de x. Eu defini ela somente desse tipo aqui, não foi seno de x. Mas ela está longe de se mostrar da forma como ela é. Ela é nada mais nada menos do que uma função do tipo a mais b vezes o seno de cx mais quem? Mais d. A função seno, por completa, ela pode ser escrita desse jeito: f de x igual a o a mais b vezes o seno de cx mais d. O que é que representa estes elementos? Eu gostaria que vocês enxergassem comigo lá na função. O a e o b, eles estão diretamente ligados a quem? A imagem da função, tá? O C está diretamente ligado ao período, onde o período da função vai ser nada mais nada menos do que período, tá? Em que o período dessa função vai ser nada mais nada menos do que 2π sobre quem? Sobre o módulo de C, tá ok? E o D tem a ver com a abertura da curva, abertura da senoide. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Exemplo. Determine é bonito. Gente, eu estou bem devagar, gente, porque eu tenho muito interesse que vocês aprendam tudo. Tudo que eu vou explicar para vocês. Exemplo. Determine o determine a imagem e o período das seguintes funções, Dois pontos. Letra A. F de x. Esse F não é assim, não. O computador tem, mas é assim. F de x igual a 2 vezes o seno de x mais
Pi. Agora, eu não sei escrever pi aqui. E nem tem. Vou botar x mais 3. Tiradão. Tá? Eu queria tanto um pi aqui. Rapaz, vou já atrás. Vou já atrás. Inserir. Equação. Cadê o pi? Cadê o pi? Alguém tá vendo o pi aqui? Tá aqui. Ctrl C. Oi. Gente, atenção, muita atenção do que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Não, tá? Gente, o que seria essa função f de x escrita nesse formato? Galera, eu falei que a imagem da função seno, ela vai variar de -1 até o 1, tá? Toda vez que você tiver um valor que esteja associado à função, se esse caso está multiplicando, ele vai multiplicar tanto o valor 1 quanto -1, porque vai haver uma alteração da função. Então, ó, quem é a imagem dessa função? Aqui não tem 2? Então, a hora tu pega esse 2 e multiplica por -1, e o 2 tu vai multiplicar por quem? Por 1. Logo, a imagem dessa função vai ser exatamente de -2 até 2. O que é isso? Ô, meu Deus, minha menina acordou, gente. E aí, Mariana, fica aqui, papai, anda. Deita aqui, deita. Ei, deita aí, deita, pai. Ai, meu povo, isso aqui é coisa de ficar em casa. Eita, tá? Olha só, o que é que eu quero mostrar para vocês? Se aqui está multiplicando, então, ora eu vou multiplicar por -1, ora eu vou multiplicar por 1. Por quê, professor? Porque a imagem da função seno varia de -1 até 1. Então, houve uma variação, tá certo? Sobre esse eixo y. Quem é o período dessa função? O período você coloca 2π, tá bom? E aí o que é que você faz? O que é que está associado ao período? É o c. E o que é o c, professor? É sempre o coeficiente de x. Vocês estão enxergando que aqui ao lado do x tem 1? Então, dividido pelo módulo de 1. Então, vai ser 2π dividido por 1. Isso aqui é igual a quanto? 2π. Gente, bora plotar esse gráfico, essa função bem lá no GeoGebra. 2 seno de x, 2 vezes o seno de x mais π. Vocês vão ver, ó, como isso aqui vai estar certinho, tá? Ó, 2 vezes o seno de x mais π. Vamos para cá. 2 vezes, ó. 2 vezes. Aqui, ó. 2 vezes o seno de x mais π. Olha só. Olha aqui, ó. Tá? Vamos lá. Acompanhe meu raciocínio. Quem é? Por que não está aparecendo aqui a malha? Exibir malhas. Sem malha foi? Não. Oh, piorou. Malha principal. Eita, agora foi piorar. Exibir eixo, exibir malha. Tá aí. Ah, dá para enxergar. Tá? Então, gente, o que é que a gente está observando aqui? O pena que não dá para riscar aqui, ó. Qual é o menor valor que ela assume? Ó, exatamente -2. Quem é o maior valor que ela assume aqui? 2. Quem é o período? Ó, saiu do 0, ó, e vem bem aqui no 2π. A partir daqui, ó, ela vai começar a se repetir, ó, não tem necessidade, ó. Então, aqui, ó, é exatamente começando aqui e terminando aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é que ela mostra pra gente. Principais pontos, né? Pontos especiais, ó.
3,14, que é o ABC, o zero, então isso aqui não vai ser muito preciso não, tá bom? Tá ok? Então, gente, deu para entender por enquanto o que é que eu quero mostrar para vocês? Bora continuar aqui nos exemplos, vamos lá? Olha só aqui. Gente, ficou entendido aqui? Hein? Vou Sim. colocar aqui B. F de x igual a 1 mais seno. É seno, né? Sem não. Deixa bem. E x sobre 2. Vou botar aqui de 2x, tá? 2x menos o π. O π já está ali salvo, né? Vou colocar aqui. Gostaria que vocês fizessem esse item. Determine quem é o período e quem é a imagem dessa função. Por favor. Então, o 1 aqui está o quê? Está somando, é ou não é? Como é que fica a imagem dessa função, hein, gente? Quem é que fica sendo a imagem dessa função? Assim, gente, antes de começar a falar dela, ó, queria brincar aqui com vocês, ó, tá? Olha só. Cadê o GeoGebra? Tá? Eu coloquei o 2, ó, 2 de menos 2 a 2. Se eu colocar o 1, tá? O 1 fica sendo, ó, de menos 1 a 1. Se eu colocar um 3, vai ficar variando de quanto? De menos 3 até quanto? 3. Se eu colocar um 4, vai variar de quanto? De menos 4 até quanto? 4. Então, você está observando que esse valorzinho que está associado ao coeficiente da função seno está sendo exatamente o elemento que vai estar dando a condição da variação. Olha só o π, tá bom? Ó. Se eu botar aqui, ó, não é um x, ó, tem 2π, ó, o coeficiente do x não é 1, não deu 2π. Se eu multiplicar por botar um 2 bem aqui, ó, olha só para onde é que ele foi. Foi π. Por que foi π? Porque estaria 2π dividido por 2, é ou não é? Ó? O período não é 2π? Eu coloquei um 2 bem aqui. Então, seria 2π dividido por 2, que deu quanto? Π. Se eu agora dividir por, botar um 4, será quem? Ó? Π sobre 4. O período dele vem bem para cá. Ó. Π sobre 4. O período foi até aqui. Tudo bem? Professor, e se fosse dividindo? Botar aqui x sobre 2. Olha só qual é o tamanho do período dele. 4π. Vocês estão enxergando por que dá 4π agora? Sim ou não? O período, ó, saiu daqui 4π. Porque seria o quê? X dividido por 1 meio, ó. Não dá nem para escrever, oh, meu Deus. Seria como, ó? O período, quem está acompanhando o x aqui, né? 1 meio. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ó, a imagem dele seria, ó, x, o período seria 2π dividido por 1 meio, ó. Quem é o coeficiente de x, ó? Volta a botar aqui, ó. Quem é o coeficiente de x, né? 1 meio, ó. Então, ó, x dividido por 1 meio, né? Aqui não, é aqui. Seria, ó, 2π dividido pelo módulo de 1 meio. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2π vezes 2, 4π, ó. Que é exatamente o que está aqui, ó, no GeoGebra, ó. 4π. E esse valorzinho aqui de π, professor, o que é que mexe? É exatamente, ó, a variação do gráfico, tá bom? Ó, coloquei 2π, aqui eu posso colocar 3π, ó, ou 3π, ó, menos, coloquei mais, né? Botar o menos. Olha, ó, ele tá mudando exatamente, ó, a forma de crescimento, ó. Começou, ó, decrescente, foi crescendo. Se eu colocar um mais, tá? Tá? Mas bora para cá. Nossa aula tá finalizando, gente. Não, eu queria ficar com vocês aqui umas 2 horas hoje. Queria concluir tudo isso, tá? Gente,
Quem é a imagem da função 1 mais seno de 2x menos π? Então, quem é a imagem? Atenção. Não é 1 mais, não é? Ó. Então, vai ser 1 mais, ora você coloca menos 1, e ora você coloca mais 1. Por quê, professor? Porque a imagem da função seno varia de menos 1 até 1. Então, ó, 1 mais, ora menos 1, 1 mais 1. Logo, a imagem da função seno vai ser mais por menos, menos, 1 menos 1, 0. 1 mais 1 é quanto? 2. Quem é o período da função seno? Bota o 2π dividido por... Quem é que acompanha o x aqui? 2. Então, sobre quem? Sobre o módulo de 2, que vai dar 2π sobre 2, que corta, corta, vai ser quem? Π. Será se é mesmo, gente? Então, o valor mínimo que essa função assume é 0, e o valor máximo é 2. E o período dela é quanto? Π. Bora plotar o gráfico dessa função, 1 mais seno de 2x menos π. Decora aí, tá? 1 mais seno de 2x menos π. Vou ver aqui, ó. 1 mais seno de álgebra. 1 mais seno de quem? É quem, gente? 2x menos π. 2x. 2x menos π. Tchan, tchan, tchan. Bufo. Tá? Olha só. Tá? 1 mais seno de 2x menos 2x menos x. É 2x menos π. 1 mais seno de 2x menos π. 1 mais seno de 2x menos π. Ó. Então, galera, olha só aqui. Quem é o valor máximo que essa função assumiu? 2. Exatamente igual a quanto? 2. Do jeito que a gente encontrou. E o valor mínimo? 0. O período dela está começando aqui. Ó, então ele faz isso. Ó. 1, 2. E ele vai finalizar exatamente aqui. Ó. Tá, ó. Tá bom, gente? Ó. Onde começa, ó. Aqui, ó. Segue a mãozinha aqui, ó. Ele vai fazer isso e vem até aqui, ó. Tá bom? Alinhado exatamente com esse, ó. Tudo bem, ó, o período dele é π, ó, do jeito que nós encontramos ali, ó. Aí começa mais outro período, 2π. Tudo bem? Então, gente, é uma cor muito linda isso daqui, tá? Muitos alunos têm dificuldade porque eles não conseguem enxergar, tá bom? E se esse aqui vai ficar para casa, para vocês, tá? C. Eu vou trabalhar de novo na função cosseno nesse formato, tá bom? F de x... f de x igual 2 mais 3 seno de x sobre 2 mais π. Tá bom? X sobre 2 mais π. Tá? Eu gostaria que, ó, x sobre 2 mais π. Tá bom? Vou botar um 3 mesmo. X sobre 3 mais π. Eu gostaria, gente, que vocês determinassem quem é o domínio e quem é a imagem. O professor aqui está somando e multiplicando ao mesmo tempo, não tem nadinha. A imagem é 2 mais 3 vezes menos 1 e a outra é 2 mais 3 vezes menos 1. Quem é que acompanha x? Lembrando que, ó, isso aqui é a mesma coisa de, ó, fazer aqui f de x igual a 2 mais 3 seno de x sobre 3 mais quem? Mais π, tá bom? Quem tiver dificuldade. Tudo bem? Gente, passou muito rápido, tá? Eu digo a vocês, não é das coisas mais simples que existem na vida, tá? Mas eu mostrei para vocês através de softwares que faz com que você enxergue qual é a função de cada um desses elementos aqui, tá bom? E, deixa eu minimizar aqui, passou tão rápido a aula, tá bom? Que
A gente vai ter na próxima aula a função cosseno, tá bom? E ainda falta a função tangente. Vamos ver se na próxima aula a gente consegue falar da função cosseno e tangente ao mesmo tempo e resolver questões. O mais importante disso tudo é que você consiga enxergar a aplicabilidade desses coeficientes A, B, C e D na resolução das questões, tudo bem? Então, gente, tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde.